Tep família, mais um vídeo aqui no canal. E desde já agradecendo a vocês por estarem fazendo as inscrições aqui no canal e pedindo mais uma vez que façam as inscrições, deixem um like nos vídeos que estão espalhados aqui pelo canal, ok? Façam sugestões de pauta, de assuntos, enfim, façam contestações também, para que nós possamos continuar trocando a nossa ideia aqui, né? Sempre com vocês, agradecendo as pessoas que têm feito isso, particularmente a Bibi, ou o Bibi, que tem feito sugestões de pautas, né, para nós trocarmos ideias aqui. E uma dessas sugestões, né, uma outra sugestão que Bibi fez para nós trocarmos essa ideia aqui, é a seguinte: por que Carolina Maria de Jesus e outros autores, e outras autoras e autores negros e negras são esquecidas, e Machado de Assis é unanimidade entre a intelectualidade brasileira? Bom, eu agradeço a pauta. Desde já, eu gosto de falar, é bom sempre dizer que são dois autores com os quais eu tenho pouca intimidade, tenho pouca proximidade, tá? Não tanto quanto eu gostaria, né? Gostaria de ter mais, porém, eu sou mais inclinado a ler autores de história, por eu ser historiador, né? Enquanto Maria Carolina de Jesus e Machado de Assis estão no campo mais da literatura, né? O que não me impede, obviamente, de acessar esses autores, e essa autora e esse autor, porque são pessoas negras de relevância para a literatura desse país, e particularmente para a literatura negra, né? Se é que podemos falar nesse sentido, do Machado de Assis, particularmente a literatura negra. E aí, começando por ele, eu tive contato de maneira superficial, posso dizer, na graduação com Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. São duas obras de Machado de Assis que eu tive que ler para nós, eu e o meu grupo, podermos fazer um trabalho, né, de síntese sobre essas obras. E uma coisa que me chamou a atenção nessas duas obras foi que, apesar de Machado de Assis ser um autor do século XIX, apesar de ele ter presenciado o processo de abolição da escravatura, enfim, surgimento da República, apesar de ele ter nascido e criado no Morro, né, no Morro do Livramento, aqui no Rio de Janeiro, ele ser um homem negro. E aí é interessante, assim, fazendo essa rápida análise, né, já era um homem negro morando no Morro antes do processo da abolição da escravatura, né? Machado de Assis nasceu em meados do século XIX, então significa que populações negras africanas já estavam ocupando as elevações, né, do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é bem importante de se pontuar nessa análise, né? Apesar disso tudo, ele, infelizmente, pelo menos na minha visão, tá, não abordou essa questão do racismo nessas obras, pelo menos com as quais eu tive contato. Eu não tive contato com outras obras de Machado de Assis, quero deixar isso claro aqui, ok? Então, eu senti falta justamente de uma crítica, de uma abordagem mais ácida, uma crítica à escravidão negra, ao processo de, entre aspas, abolição da escravatura, o processo de surgimento da República, que são períodos históricos aos quais Machado de Assis estava presenciando, né? Talvez por isso ele tenha sido eleito, o presidente da ABL. Ele fundou com outros escritores da época, né, a Academia Brasileira de Letras, e talvez por isso, repito, ele tenha sido elevado ao status de primeiro presidente da ABL. Lembrando que Machado de Assis, ele é fruto de uma relação interracial, o que não faz com que ele seja branco, o que não faz com que ele seja mulato, como ele é chamado muitas vezes por muitas pessoas. Machado de Assis era um homem negro, cuja imagem, infelizmente, sofreu o processo de embranquecimento histórico, como muitos outros personagens históricos sofreram o processo de embranquecimento histórico, porque quando são personagens históricos relevantes, né, como, por exemplo, Kemet, enfim, dentre outros personagens, né, históricos, o Kemet é a grande civilização negra, né, africana, enfim, de 5.000 anos atrás, né, sofreu esse processo de embranquecimento histórico. Isso é um processo estratégico
para que nós não tenhamos, por exemplo, né, essa empatia com esse grande autor. E ele seja visto como uma pessoa branca. Imagina, presidente da Academia Brasileira de Letras, né, provavelmente composta naquele período ali até hoje por grande parte dos seus intelectuais brancos, né? E aí, eu acredito que essa sugestão de pauta da Bibi, ou do Bibi, tem a ver exatamente com essa questão que foi recentemente, né, a grande Conceição Evaristo. Ela não foi eleita para ser uma das imortais da Academia Brasileira de Letras e ela foi preterida, enquanto que a atriz Fernanda Montenegro foi escolhida. Como houve um grande protesto muito forte da comunidade negra nesse sentido, o Gilberto Gil acabou sendo eleito um imortal da Academia Brasileira de Letras, ao meu ver, curiosamente, né, para dizer o mínimo, no meio da consciência negra também. Então tem tudo isso também incutido, né, nesse processo. E aí, falando da grande Conceição Evaristo, é bom a gente conhecer as obras dela. Essa aqui é Ponciá Vicêncio, dessa grande, gigante, né, escritora chamada Conceição Evaristo, que durante muito tempo foi silenciada, né, dentro da nossa literatura e precisa ser conhecida. Conceição Evaristo. E ela não tem só essa obra, não, ela tem muitas outras obras que precisam ser lidas. Lembrando sempre que eu, como disse, né, eu sou historiador, né? Eu não sou de letras, mas é sempre bom a gente pontuar isso, porque isso tem muito a ver com a questão do racismo, do silenciamento histórico dos autores e das autoras negras. E aí, falando nesse sentido, obviamente, Maria Carolina de Jesus, né, ela sofreu, assim como Conceição Evaristo, sofreu e sofre até hoje esse processo de silenciamento, né, por parte da estrutura racial no Brasil, no que diz respeito ao âmbito particular da literatura, porque é uma mulher preta, também favelada, paulista, né? Também favelada, digo favelada como Machado de Assis, paulista, que escreveu um livro chamado Corte de Despejo, onde é uma linguagem muito mais acessível, ainda mais para nós que somos de comunidade, como eu particularmente, sou nascido e criado no morro, literalmente, né? Como a maioria da comunidade preta é nascida em comunidade, nascida em favela, morro, porque foi o lugar que o racismo determinou para nós vivermos. Maria Carolina de Jesus esteve nesse lugar durante muito tempo e, acredito eu, respondendo, né, ao questionamento da Bibi ou do Bibi, por ela ser essa grande, profícua escritora com um potencial gigantesco, tendo vindo dessa origem e sendo impossibilitada de ser embranquecida, como Machado de Assis foi, né, essa autora acaba sendo também silenciada e muitas das vezes esquecida. Como muitas vezes, infelizmente, foi esquecida Conceição Evaristo, que só agora, ainda bem, né, graças aos orixás, nós estamos podendo ter contato com as obras de Conceição Evaristo, com as obras de Maria Carolina de Jesus. E, logicamente, precisamos ler Lélia Gonzalez, precisamos ler Beatriz Nascimento, precisamos ler muitas autoras pretas desse país que são desconhecidas por grande parte do público preto, porque são silenciadas pelo racismo. Ok, família? Hotep, África no Centro.